Bom dia, feliz sábado novamente aos irmãos. É muito bom estar aqui hoje para juntos nós aprendermos um pouquinho mais sobre Deus, podermos estudar um pouquinho mais sobre Deus e louvar a Deus, né? Por isso que nós estamos aqui. Que bom que nós nos dispusemos a estar aqui juntos. E bem, o tema da mensagem que nós vamos estudar essa manhã, que vamos considerar, é Queremos Cristo, como está aparecendo aí na tela para vocês. Eu queria começar fazendo com vocês um exercício. Eu quero que vocês repitam comigo a seguinte frase: eu quero Cristo na minha vida. Então a gente vai repetir junto essa frase, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Eu quero Cristo na minha vida. Amém. Essa declaração que você acabou de fazer, eu quero Cristo na minha vida. Você já parou para pensar e para refletir o que realmente isso significa? Você já parou para pensar em tudo que isso implica, querer Cristo na sua vida? Será que a gente às vezes não fala isso da boca para fora? De tanto que a gente vem para a igreja, de tanto que a gente canta, que a gente fala, que a gente prega, a gente fala tanto, né? Eu amo a Deus. É como o Caio falou na lição. É fácil, né? A gente fala, eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu quero Cristo na minha vida. Mas o que será que isso realmente significa? Em Josué, no capítulo 24, verso 15, Josué, ele estava ali falando para o povo de Israel, e eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e Josué fez uma declaração para o povo. Ele falou, nós já passamos por tudo aquilo lá atrás no deserto, nós estamos agora prestes a entrar em Canaã, na terra prometida, e vocês têm que fazer uma escolha. Ou vocês vão servir aos deuses das nações que se passaram e que estão adiante de nós, ou vocês vão servir a Deus. E Josué fala aqui no verso, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolho Deus, eu quero Deus na minha vida. E vocês, qual é a escolha que vocês vão fazer? Então Josué, assim como muitos outros personagens bíblicos e como Deus mesmo, ele quer que nós façamos essa escolha, certo? Que nós escolhamos a Deus. Mas o que isso realmente significa? O primeiro passo é ter fé. O verso de Hebreus capítulo 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro passo é ter fé. A continuação desse mesmo verso de Hebreus 11, 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então o primeiro passo é, obviamente, crer em Deus, né? Ter fé em Deus. Acreditar que Deus existe, aí a gente pode escolher a Deus. A gente não pode escolher algo que não existe, ou que nós não tenhamos fé, que não acreditemos de verdade. Então o primeiro passo é esse, ter fé e acreditar que Deus existe. Porém, só isso não é o suficiente também. Lá em Tiago, no capítulo 2, 19, ele diz assim, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, só crer não é o bastante. Não adianta só a gente ter fé, só a gente falar, eu quero Cristo na minha vida, eu amo Cristo, eu sirvo a Cristo. Não adianta só ter fé e acreditar, porque o Satanás e os demônios também acreditam. Muitas pessoas do mundo também acreditam que existe Deus, mas eles escolhem não servir a Deus. Então também é muito importante nós termos esse propósito, termos um sentido em conhecer a Deus. Na meditação matinal de 1986, de Ellen White, com o título Refletindo a Cristo, na página 71, diz o seguinte: há um tipo de crença que não é uma fé salvífica. A palavra de Deus declara que os demônios creem e tremem. A fé que não opera por amor, nem purifica a alma, não justificará ser humano algum. Então essa fé, só de falar, só da boca para fora, sem obras, sem um sentido real por trás disso, não vai salvar ninguém. A gente vinha aqui, nós virmos de manhã, no sábado, para a igreja, com nossa roupa bonita, com o nosso terno, né, as irmãs, os irmãos com a roupa bonita, falar, eu creio em Deus. Estamos aqui com a nossa Bíblia, com a nossa lição da escola sabatina, debaixo do braço, eu acredito em Deus. E dá a nossa oferta, quando dá a hora da oferta, isso não adianta de nada, não é isso que vai nos salvar. Claro que isso faz parte, isso é uma parte importante, mas não é por isso que nós vamos para o céu, não é por isso que nós vamos ser salvos. Então é muito importante ter um propósito atrás disso, uma certeza. Se nós vivermos apenas por viver, não tem sentido algum, né? Nós não vamos a lugar nenhum. Tudo na nossa vida, nós temos que ter um propósito, um sentido, um objetivo final. Porém, existem muitos problemas e dificuldades se nós formos escolher a Cristo, né? Deus quer que nós escolhamos Ele. Porém, nós vemos muitas dificuldades, muitos problemas. Jesus fez uma declaração no Sermão do Monte,
que ele não vinha trazer a paz, mas ele vinha trazer a espada. Como assim? Cristo não vinha trazer a paz, ele veio trazer guerra, veio trazer briga, veio trazer dissensão. Em outros versos também, Jesus fala, por exemplo, em João 15:20, que quem segue a Deus, quem segue a Cristo, se a mim me perseguiram, também vão perseguir vocês. Então vejam só, Cristo veio trazer briga, veio trazer guerra, veio trazer dissensão, veio trazer perseguição. Novamente no Sermão do Monte, ele ainda fala, bem-aventurados sois vós, benditos são vocês, quando te perseguirem, quando mentirem, quando te maltratarem, quando zombarem de você. Ué, estranho isso, né? Em 2 Timóteo 3,12 também Jesus fala, Paulo ali fala, né, que todos aqueles que querem servir a Cristo, que querem seguir a Cristo, com certeza vão sofrer perseguição. Com certeza vai ter problemas. E agora? Será que Deus, esse Deus tão tirano, tão mau, que quer que a gente escolha Ele, e se a gente não escolher, a gente vai sofrer um monte de coisa. E mesmo se a gente escolher, a gente ainda vai sofrer. Parece estranho a princípio, né? E realmente, nós temos dificuldades, né? No mundo inteiro, quer nós escolhamos a Deus ou escolhamos o mundo, nós vamos ter dificuldade, né? Nós vamos ter problemas. O pecado está aqui nesse mundo. Então, não importa o que nós façamos, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. Porém, estar com Cristo é muito melhor. Nós podemos ver exemplos de várias pessoas na história do mundo e na própria Bíblia que escolheram Jesus. Mas por quê? Quando Jesus nasceu, os reis magos foram ver, os pastores foram ver, eles saíram lá de longe, só para ver um bebezinho que tinha nascido. Só para ver uma criança que tinha nascido numa manjedoura. Não era um rei num palácio grandioso, não. Era um bebezinho numa manjedoura. Ao longo de sua vida também, várias pessoas quiseram conhecer a Cristo. O sacerdote que apresentou Jesus no templo quando ele era bebê, quando ele viu aquela criança, quando ele viu aquele bebezinho, então ele falou, agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi a minha salvação, eu já vi o escolhido de Deus. Os discípulos também, quando viram a Cristo, eles se encantaram tanto com Cristo, se maravilharam tanto com Ele, que eles abandonaram toda a vida que eles tinham. Abandonaram o seu trabalho, né? Mateus era cobrador de impostos, abandonou o seu trabalho. Pedro, Tiago, João eram pescadores, abandonaram também. Eles seguiram a Cristo, mesmo sabendo de todas essas dificuldades, esses problemas. O ladrão ao lado da cruz também de Jesus, mesmo em meio ali à morte, prestes a morrer, crucificado junto com Cristo, sofrendo a mesma punição que ele ainda escolheu a Cristo. Davi, nos seus salmos, constantemente fala que eu desejo a Deus, eu quero as suas palavras, eu quero estar com o Senhor. Certa vez, quando Davi cometeu um pecado, ele se orgulhou demais, Deus falou, o que você fez está errado. Então você vai escolher. Você vai cair nas mãos dos seus inimigos por um tempo, ou vai cair na minha mão, eu vou te castigar. E aí ele falou, não, eu quero ficar na sua mão, porque o Senhor é misericordioso. Mesmo em meias dificuldades, ele ainda queria estar com Deus. E ao longo do tempo, nós vemos muitas pessoas que morreram por Cristo. Muitas pessoas que, mesmo sofrendo, escolheram a Cristo. E isso parece estranho, né? Como que a pessoa está morrendo, está sendo queimada, está sendo torturada, está sendo maltratada, e mesmo assim ela permanece com Cristo. Será que não é mais fácil não escolher a Cristo, estar do lado do mundo? Porque aí vai ser a maioria. As pessoas ao seu redor vão te elogiar, vão estar do seu lado. Você vai poder crescer no mundo, vai poder ter riqueza, você vai poder ter status, poder. Será que não é melhor mesmo não seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo só parece que tem dificuldade. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. As pessoas vão zombar de você, você é diferente na alimentação, no vestuário, nas suas crenças, em tudo. Mas, com certeza, vale a pena seguir a Cristo. Nós estamos aqui porque nós escolhemos a Cristo, porque nós sabemos que vale a pena escolher a Cristo. Certo homem, ele era muito rico. Um homem muito rico, de muitas posses, muita fama, muito poder. E ele tinha muitos filhos, muita riqueza, muitas empresas, vários funcionários. E ele tinha um colega, um conhecido dele, que não gostava muito de cristãos. Esse homem rico, ele era cristão, ele era crente. Ele ia à igreja, dava o seu dízimo, dava as ofertas, pregava, atuava aqui na igreja, mas ele tinha um colega conhecido que não gostava de cristãos, não gostava de crente. Ele odiava cristãos. Falava, esses cristãos, esses crentes, ficam falando de Deus, 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 isso não tem nada a ver, coisa sem sentido. Então, esse colega arquitetou um plano para tentar desmotivar esse amigo rico a acreditar em Deus. Queria que desacreditasse em Deus. Então,
ele, por meio de contatos ali, por meio das maquinações dele, conseguiu que os empreendimentos daquele homem rico fossem assaltados, fossem roubados e destruídos. E os servos dele, né, os funcionários fossem mortos, foi um caos total. Então, esse jovem rico, esse homem rico, viu tudo aquilo, viu as notícias, né, que ele tinha sido roubado, seus funcionários mortos, tudo tinha sido destruído, suas fábricas, suas instalações. E esse outro colega, que estava tentando fazer ele desacreditar, viu e falou com ele: nossa, rapaz, que coisa, né? Você viu o que aconteceu lá com suas coisas? Puxa, que infelicidade, né? Eita, agora você vai ter que parar de dar o dízimo, né? Que agora, ó, você perdeu tudo, está pobre, perdeu todas as suas riquezas, agora vai ser um prejuízo enorme, né? Vai ter que parar de dar o dízimo, vai ter que parar de ir no sábado na igreja para trabalhar, para conseguir repor isso que você perdeu. Mas esse amigo rico disse: não, claro que não. Eu não vou fazer isso, eu vou continuar dando meu dízimo, vou continuar indo à igreja, vou continuar adorando ao meu Deus, é óbvio. Eu posso recuperar isso depois de outra forma. Foi Deus que me deu, então Ele pode tirar também. Então a fé desse colega não foi abalada. O outro, que tentava fazer ele desacreditar, o colega mau, não desistiu e continuou tentando fazer aquele amigo desistir de Deus, desacreditar de Deus. Então, ele conseguiu a informação de que era aniversário do filho daquele homem rico. E todos os filhos estavam reunidos na casa de um, né, do aniversariante. Eles estavam fazendo uma festa, teve muita bebida, muita comida. E, tarde da noite, ladrões invadiram aquela casa e mataram todo mundo que estava lá. Roubaram a casa e mataram todo mundo que estava lá. Então, o homem rico, sabendo disso também, descobrindo isso, ficou claramente triste, né? Ficou em luto. E esse outro colega, que estava tentando fazer ele desacreditar, o colega mau, ele voltou a falar com o amigo rico. Puxa, amigo, seus filhos morreram, né? Poxa, sinto muito e tal, viu o que aconteceu. Tá difícil, né? Mas será que não é melhor você abandonar mesmo esse Deus? Porque agora ó, tudo está piorando na sua vida. Agora sim é que você não vai poder ir para a igreja. Mas esse colega rico falou: não, eu vou continuar indo para a igreja. Meus filhos morreram, é claro, eu estou triste, mas Deus ainda está do meu lado. Deus ainda é a minha salvação. Esse amigo mau não desistiu. E tentou mais uma última coisa, mais uma última vez. Ele deu um jeito de envenenar aquele amigo rico, de fazer ele ficar doente. E aquele amigo rico ficou muito doente, acamado, à beira da morte. Então, ele foi visitado por esse colega mau. E falou: olha, você está aí morrendo, à beira da morte. Nem agora você vai desacreditar do seu Deus, vai renunciar ao seu Deus. O que Ele te deu de bom? Você viveu tanto tempo servindo a Deus, indo à igreja, e agora você está aí, morrendo. Não vale a pena seguir esse Deus, desacredita de Deus, abandona o seu Deus. Mas aquele colega rico não desacreditou. Ele falou: ainda que eu morra, eu ainda vou continuar acreditando em Deus. Deus ainda é a certeza na minha vida. Se eu abandonar a Deus, o que eu tenho mais? A minha própria vida é dele. Esse colega rico chegou a um ponto em que até a mulher falou isso para ele: abandona logo o seu Deus e morre, olha só, você está morrendo já. A gente perdeu nossos filhos, perdeu nossa riqueza, perdeu tudo. Esquece isso de Deus, para com isso. Para de ficar cantando no hospital, para de ficar falando de Deus. Então, o homem rico falou: não, eu não vou desacreditar de Deus, porque Ele é a única coisa que ainda me mantém vivo. Ele é o único meu motivo de cantar, de alegria. Eu não vou abandonar o meu Deus. Essa história é a história de Jó, né? Como muitos devem ter percebido. É a história de Jó. E Jó, no capítulo 19, versos 25 e 27, faz uma declaração linda, que eu quero ler com os irmãos. Jó, no capítulo 19, versos 25 e 27, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei, não por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Então Jó tinha a certeza, tinha a firmeza de que mesmo que ele morresse aqui na terra, mesmo que ele tivesse problemas, dificuldades, ele tinha Deus. Ele tinha uma esperança no futuro. Ele fala aqui que eu vou ver a Deus. Lá no fim, eu vou ver a Deus com os meus próprios olhos. Eu vou ver a minha salvação. Então assim também devemos ser nós. Nós precisamos de Deus. É só Ele que nos dá sentido. Só Ele que preenche o nosso vazio interno. O mundo, ele busca a paz, ele busca a felicidade, a alegria, mas ele não consegue. Ele busca, trabalha, mas ele não consegue estar em paz, ele não consegue estar bem. Porque a fonte da alegria e da paz é Cristo. Eles procuram no lugar totalmente errado. Exatamente a fonte da alegria e a fonte da paz é aquilo que eles rejeitam. É como nós vimos hoje na lição.
que por Jesus ser diferente deles, por repreender eles, eles ficaram com raiva, ficaram com medo, ficaram ali. E agora? Ele está brigando com a gente, está falando que a gente está errado. Nós, os mestres de Israel. Então o mundo rejeitou a luz e continua rejeitando a luz. Mas nós temos essa luz. Nós temos essa luz para mostrar para as pessoas e para mostrar, para viver em nós mesmos, né? Então, alguns benefícios de seguir Jesus, que são muitos. Com certeza, os benefícios são muito maiores do que os malefícios, do que os problemas, as dificuldades. Em Jeremias, no capítulo 29, 13, Deus fala que se nós o buscarmos verdadeiramente, de todo o coração, Ele vai nos ouvir. Mesmo aquilo que nós nem conseguimos explicar direito, que é só um sentimento, que a gente não consegue nem falar direito, mas Deus entende. Deus sabe o que vai no nosso coração. Deus consegue nos entender e consegue nos ajudar. E novamente, como nós vimos na lição de hoje, Jesus, Ele nos ama tanto que Ele nos chama de amigos. Amigo é algo próximo, alguém que a gente convive a todo momento, que a gente se importa com essa pessoa, que a gente gosta dessa pessoa. Ainda mais um melhor amigo, aquele amigo que você realmente gosta muito, que você realmente ama, que você faria de tudo por ele, que você se importa com ele, que você até daria a vida por ele, talvez. Que os problemas dele são os seus. Que você pensa nele, se chegou em casa, se está bem, se está se alimentando, se está doente. Você se preocupa de verdade com ele. E é assim que Deus é conosco. Ele nos se preocupa se nós estamos bem, se nós estamos mal, como é que nós estamos. E também, para ter uma amizade, né, como já foi dito aqui, o Preto falou inclusive, é preciso ter uma conversa diária, é preciso ter uma convivência diária. Não adianta eu chegar para um desconhecido na rua, por exemplo, e falar, olha rapaz, eu tô aqui passando por uma dificuldade financeira, você não podia me emprestar uns 100 reais aí não, que eu estou precisando, depois eu te pago. A gente não vai falar isso para um desconhecido. A gente vai falar isso para quem a gente conhece. Nós vamos nos aconselhar, pedir ajuda, conversar com quem nós conhecemos, com quem nós gostamos de estar juntos, estamos juntos constantemente. Mas, ainda mais do que amigos, Deus nos chama de filhos. Em João 1,12, fala que todos os que o recebem, que escolhem a Deus, é dado para eles o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Agora, mais do que amigos, somos filhos de Deus. Eu tenho certeza que os pais aqui presentes sabem o tamanho do amor que vocês têm pelos filhos de vocês. Vocês amam seus filhos, deram a vida por eles, se preocupam, cuidam deles. E assim também Deus é conosco. E mais ainda do que filhos, Deus também coloca essa imagem na Bíblia e nós somos a esposa dele. Agora o casamento não tem nada mais íntimo do que isso, porque os amigos podem ir embora, podem se afastar, os filhos também um dia vão embora, vão formar sua própria família, vão sair de casa, mas o marido e a mulher, esses sim são para sempre. Esse é o que Deus uniu e ninguém deve separar. Não tem comunhão mais íntima do que do marido e da mulher, que vivem constantemente ali anos juntos, compartilhando problemas, dificuldades, tristezas, alegrias, conquistas juntos, mas tem problemas, com certeza tem problemas. Mas vale a pena, não vale a pena? Quem está aqui que é casado sabe que vale muito a pena. Ter uma pessoa ao seu lado para poder dividir a sua vida, para poder te ajudar. A única pessoa que realmente vai estar do seu lado a todo momento. E é assim que Cristo está ao nosso lado. Cristo quer ter essa comunhão conosco, essa intimidade conosco, quer nos dar essa ajuda. Só que para isso, nós temos que escolher Ele. Nós temos que aceitar que Ele se aproxime de nós. Porque Ele quer se aproximar de nós. Ele quer estar perto de nós, nos ajudar, nos levar no colo, nos ajudar de toda a forma possível. Porém, nós ainda podemos rejeitar. A gente ainda pode falar, não, eu não quero, eu consigo andar sozinho. Então ainda cabe a nós essa escolha. Um texto do Espírito de Profecia, que está em The Review and the Herald, de 29 de abril de 1902, diz assim: quando o pecador alcança a cruz e contempla aquele que morreu para salvá-lo, pode se alegrar com plenitude de alegria, porque os seus pecados estão perdoados. Ajoelhando-se ao pé da cruz, alcançou o mais elevado lugar que o ser humano pode atingir. Então Cristo também nos dá paz. Ele perdoa os nossos pecados. Aqui nesses relacionamentos que a gente está vendo, de amigo, de pai e filho, de um casal, tem dificuldades, tem problemas. Eles se perdoam, mas muitas vezes ainda tem aquela pulga atrás da orelha, aquele ressentimento. Ainda fica de olho, fica lembrando, olha, ele fez aquilo outro. Ainda fica
pensando naquilo. Mas Deus não. Ele esquece isso totalmente. Ele perdoa de verdade os nossos pecados. Não importa quantas vezes nós caiamos, quantas vezes nós pequemos, Ele ainda vai estar do nosso lado para nos ajudar. Ele convida que nós lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Muitas vezes nós estamos tão cansados, tão aflitos com esse mundo, tão querendo trabalhar, querendo fazer isso, fazer aquilo, mas nós nos esquecemos de Deus. Nós queremos andar pelos nossos próprios pés, mas Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Outro texto do Espírito de Profecia, o desejado de todas as nações, na página 387, Cristo faz uma declaração muito linda para a gente, que eu quero que vocês reflitam, que vocês realmente ouçam e reflitam junto comigo. Diz assim: suportei suas dores, experimentei as suas lutas, enfrentei suas tentações. Eu conheço as suas lágrimas, eu também chorei. As angústias que são profundas demais para desabafar com algum ouvido humano, eu as conheço. Não pense que você está sozinho e esquecido. Ainda que a sua dor não encontre resposta em algum coração na terra, olhe para mim e viva. É isso que Deus quer, é essa declaração que Deus faz para nós. Que nós estejamos ao lado dEle, que nós descansemos nele, que nós conversemos com Ele. Nós temos esse relacionamento com Ele. Porém, tudo isso parece muito bom, né? Parece coisa boa demais. Então, por que a gente não sente isso? Por que não é simplesmente falar, ter fé, acreditar e pronto? A gente já recebe tudo isso, todas essas bênçãos, Deus nos ajuda, nos abençoa. Porque ainda tem a nossa parte. Nós ainda temos pecados de estimação que nos afastam de Deus. Ainda tem coisas que nós precisamos deixar para estar perto de Deus. Tem coisas que Deus não faz e nós fazemos. Então não podemos estar perto dele. Deus é um Deus santo e nós somos pecadores. Por isso não podemos estar face a face com Deus, tão perto assim de Deus. Mas por Cristo nós podemos nos aproximar dele pela oração e por outros meios. Então Cristo, Ele veio aqui nessa terra, se entregou de um modo tão extraordinário. Ele sofreu tanto por nós. Ele morreu na cruz. E tudo isso Ele fez por nós. Então será que é tão difícil assim a gente abandonar o nosso próprio eu? Será que é tão penoso mesmo, tão difícil nós deixarmos aquela série que a gente gosta tanto, aquela roupa, aquela amizade, aqueles pensamentos, deixar o celular, deixar coisas que, se nós formos comparar com o sacrifício de Cristo, comparar com o céu, são coisas assim tão pequenas, tão bobas. Será que é tão difícil mesmo a gente abandonar o nosso próprio eu? Com certeza é difícil. Que todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas dificuldades. Porém, vale a pena escolher a Cristo. Todos esses benefícios e muitos outros estão à nossa disposição. Se nós a cada dia escolhermos a Cristo e abandonarmos o nosso próprio eu. E mesmo assim, o mundo ainda vai estar contra nós. Porque o Espírito de Deus não é o Espírito do mundo. Essa verdade que nós pregamos nunca foi popular e nunca será popular no mundo. Mas nós estamos com Deus. Então, se nós estamos com Deus, do que nós temos medo? Nós não precisamos ficar tristes, ficar preocupados, porque nós já vimos aqui atrás que Deus nos convida a lançar nossas preocupações sobre Ele, lançar nossas ansiedades sobre Ele. Ele está conosco. Então, nós somos completamente transformados. Nós temos um amor real, como nós vimos na lição de hoje. Nós temos um amor de verdade, um amor que não julga, um amor que acolhe os visitantes, que acolhe as pessoas ao nosso redor, mesmo os nossos inimigos. Que não fica inventando mentiras sobre os outros, e quando uma pessoa sai da igreja, está se afastando um pouco, não fica julgando ela, inventando mentiras. Não, a pessoa vai atrás, busca, fala, a gente sentiu sua falta, está tudo bem, como é que está? Quando chega uma pessoa nova, diferente na igreja, que a gente olha e julga, fala, está errado isso aí, essa roupa, esse comportamento, está estranho. A gente se afasta, quando a gente deveria se aproximar dessa pessoa e mostrar o amor dela, o amor de Cristo para ela. Nossos amigos mesmo, nossos irmãos aqui, colegas, amigos, a gente se distancia deles, porque a gente ainda tem o nosso eu no nosso coração. Ainda não é Cristo que está vivendo em nós. Então, novamente eu pergunto para vocês, será que nós realmente queremos Cristo? Lá no começo nós falamos, eu quero Cristo na minha vida. Mas agora nós vimos que é um pouquinho mais difícil do que só falar. Nós temos que abandonar aquilo que nós gostamos, porque é bom o pecado, a gente gosta do pecado. Mas temos que abandonar isso para estar com Deus. Cristo é o único que pode nos ajudar, que pode nos dar força para vencer as tentações, as dificuldades.
Ele é a nossa videira, Ele é o nosso sol, Ele é a nossa fonte de poder, de força, de tudo. Mas nós ainda temos que ir atrás dele e buscar essa fonte. Não adianta você deixar o celular de um lado, o carregador do outro na tomada. Mas você não coloca o carregador no celular. Não vai carregar, não vai dar certo. Se você ficar sem comer, sem dormir, sem se alimentar, você vai morrer, você não vai ficar bem. Então assim também devemos ser nós. Precisamos estar em constante comunhão com Cristo. Em constante comunhão com a fonte da vida. E Ele é a nossa única razão de viver. Nós não podemos encontrar nada de bom nesse mundo. Como eu disse agora há pouco, que o mundo procura paz, procura alegria, felicidade, mas nos lugares errados, nas fontes erradas. Nós temos essa fonte. Nós temos ela que é à nossa disposição. No livro O Maior Discurso de Cristo, na página 149 e 150, está escrito assim: a religião consiste em praticar as palavras de Cristo, não para merecer o favor de Deus, mas porque, mesmo sendo totalmente indignos, recebemos o dom do seu amor. Cristo não baseia a salvação do ser humano apenas na declaração verbal de que é crente, mas na fé que se manifesta por obras de justiça. O que se espera dos seguidores de Cristo é ação, não apenas palavras. Não são filhos de Deus aqueles cujo coração o Espírito apenas tocou, nem os que ocasionalmente se rendem ao seu poder, mas sim os que são guiados pelo Espírito. É o texto que nós lemos agora há pouco na lição. Então, essa é a religião verdadeira de Cristo, é ação. É realmente amar, realmente ir atrás, fazer o trabalho missionário e viver cada dia com Deus. Muitos cristãos tentam fazer isso sozinhos. Eles se sentem tão sobrecarregados pela vida, tão envolvidos ali com a vida, que eles pensam que não pode descansar, que não pode ter um momento só para descansar. Não, eu tenho que continuar trabalhando, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas nós temos que nos acalmar. Acalmar com Deus. Ter um momento ali a sós com Ele. Precisamos tirar um tempo para ler a palavra, para orar, para realmente estudar a palavra de Deus. Não adianta nós nos esforçarmos ao máximo, trabalhar, fazer um monte de coisa, mas a gente está cansado, a gente não tem força. Então Cristo é essa nossa força. Um outro texto, do Desejado de Todas as Nações, na página 480. Não é o medo do castigo, nem a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Eles contemplam o amor sem igual de Jesus, revelado ao longo de sua peregrinação na terra, desde a manjedoura de Belém até a cruz do Calvário. E a visão dele atrai, suaviza e domina a alma. O amor desperta no coração de quem contempla. Assim, ouvem a sua voz e o seguem. É por isso que nós seguimos a Cristo. Não é só pelas bênçãos que Ele vai nos dar, não é só pelo céu que Ele prometeu para nós. É pelo amor dele, é por Ele. Nós amamos a pessoa, Deus, não as bênçãos, as consequências. Claro que são ótimas consequências, são coisas boas que nós precisamos, mas nosso foco central tem que ser em Deus. É o amor dele que nos constrange, que nos incapacita de pensar em outra coisa. Quando nós estamos na cruz de Cristo, olhando ali para Jesus, sofrendo por nós, com esse amor tão grande, que Ele estava lá na cruz, estendido, pregado, Ele estava pensando na gente, que lá no futuro, nós íamos aceitar a Ele, nós íamos escolher seguir a Ele, sermos amigos dEle. Até por nós que Ele continuou naquela cruz, que Ele morreu e sofreu por nós. A bandeira de Cristo sobre nós é o amor, porque Deus é amor. Então esse é o nosso diferencial, o amor para com Deus e para com o próximo. E nossas escolhas agora no presente vão trazer consequências no futuro. Nem tudo na nossa vida é assim. Nossas escolhas trazem consequências, ação e reação. E a nossa escolha espiritual agora, que é a mais importante, vai trazer consequências para nós no futuro. Nas cartas à igreja, em Apocalipse 2:10, Cristo faz um convite, uma declaração para as igrejas. Ele diz: "Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Então, seja fiel aqui na terra. Mesmo que você tenha problemas, dificuldades, eu vou estar com você. E lá no futuro, eu vou te dar a coroa da vida. Eu vou te dar um céu. Eu vou te dar alegria plena, felicidade eterna. Quão feliz vai ser quando Jesus estiver voltando. Imaginem só aqui comigo. Jesus está voltando, descendo aqui à terra. Nós estamos olhando para Ele e falando: uau, é que Jesus, Ele está voltando, que alegria. Enquanto outras pessoas falam: olha só, é Jesus. Você falou: Senhor, meu mestre, eu preguei em seu nome, eu cantei sobre o nome, que bom que o Senhor veio. Mas Cristo olha assim para eles e fala: eu não conheço vocês. Quem são vocês?
Vocês falaram, pregaram no meu nome, mas eu não conheço vocês. Vocês só falaram da boca para fora. Afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Vocês não me seguiram de verdade. Enquanto isso, nós estamos apenas olhando, assim, contemplando. Nós estamos sem palavras, porque Jesus está voltando. Ele olha assim para nós e fala: você, eu conheço você. Lá na terra, eu lembro de ter comunhão com você. Eu lembro de quantas vezes você chorou comigo, você orou comigo, você estudou a minha palavra. Você pregou sobre mim, você cantou não só com a boca, mas com o coração, com a mente, com o espírito verdadeiros. Eu te conheço. Venha comigo, venha aqui, meu amigo. Venha, meu filho. Nós vamos ir para o céu. Um céu inteiro de felicidade que eu preparei para você. Imagine só que felicidade nós sermos reconhecidos por Deus, por Jesus. Constantemente, Jesus bate a porta do nosso coração e pede que nós deixemos Ele entrar. Ele quer ter esse futuro feliz conosco e eterno. Mas ainda cabe a nós abrirmos a porta para Ele. Ainda cabe a nós escolhermos a Cristo. Escolhermos Ele em todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Jesus, quando estava aqui na terra, quando Ele foi julgado, estava ali no julgamento dele, foi posto Jesus e Barrabás, um do lado do outro. Nós sabemos o que o povo escolheu. O povo escolheu Barrabás. Eles gritaram: solta Barrabás, solta Barrabás. Então Pilatos falou: o que eu vou fazer com esse Jesus aqui? Jesus, humilde, sofrendo ali, já estava machucado, mudo, quieto. Então o povo, com toda a raiva de Satanás e seus anjos, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Não queremos esse Jesus, queremos a Barrabás, queremos o ladrão, queremos aquele que nos satisfaz, que está junto conosco. Esse Jesus, não queremos ele. Ele vai contra nós, vai contra aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita. Então, que escolha que nós estamos fazendo hoje? Nós não vamos gritar assim abertamente como o povo, não é algo público, mas é algo no nosso íntimo. Só nós e Deus sabemos, em pequenas escolhas, pequenas coisinhas. Quando nós escolhemos outras coisas no lugar de Deus. Quando temos um tempo para estudar a Bíblia, a gente vai fazer outra coisa, ver uma série, mexer no celular, ou trabalhar, estudar, fazer outra coisa. Que escolha nós estamos fazendo? O que nós queremos ter na eternidade no final? Será que nós queremos ter uma morte eterna ou uma vida eterna? E vejam só, porque até aí Deus é justo. Há a ideia de que o inferno vai ficar queimando para sempre, os ímpios vão ficar queimando e sofrendo para sempre. Não é isso. Até nisso Deus é justo. Ele respeita a escolha de cada um. Por mais que Ele queira, que Ele implore para que nós aceitemos Ele, mas Ele não vai nos forçar. A decisão ainda é nossa. E o que os ímpios não entendem, que as pessoas não entendem, é que longe da fonte da vida só pode haver morte. É algo natural. Não tem como nós não escolhermos a Cristo e queremos viver. Porque Ele é a vida. Ele é a fonte da vida, da felicidade e da paz. O último texto que nós vamos ler em Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então hoje nós não podemos ser meio a meio, não podemos ser mornos como Laodiceia. Nós temos que ser decisivos, sermos cristãos declarados. Falar: não, eu quero Cristo na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Nós vamos conseguir isso tudo de uma vez só? Não, óbvio que não. Mas nós vamos constantemente crescendo com Cristo. É um relacionamento que demora a vida inteira. Um relacionamento, quando você conhece uma pessoa, seja namorado ou amigo, você vai conhecendo a pessoa ao longo do tempo. Você vai conhecendo ela, vai se aproximando, vai vendo o que ela gosta, o que não gosta. É algo contínuo, que cada vez mais a gente vai crescendo. Então é assim que nós devemos ser com Cristo também. Então, mais uma vez, eu quero que a gente repita novamente aquela frase lá do começo, pensando no real significado disso, e com a mente diferente lá do começo. Que nós realmente entendamos o que significa querer a Cristo. Então vamos juntos novamente repetir: eu quero Cristo na minha vida. Vamos lá, vamos repetir juntos. Eu quero Cristo na minha vida. Amém. Deus nos abençoe para isso.